Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Nossa irmã Terezinha vai falar sobre reencarnação como processo educativo, mais do que necessário na atualidade, né? Vamos fazer o nosso momento de reflexão para fazermos a nossa prece e darmos início ao nosso encontro da tarde de hoje. Deus Pai querido, Jesus amado Mestre, mais uma vez agradecidos pela oportunidade que estamos tendo, que possamos contar com o auxílio do alto, dos trabalhadores desta casa, na espiritualidade, que aqui sempre vem, que aqui sempre estão, que a nossa irmã, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída, e o será com certeza, para que nós outros possamos apreender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Terezinha. Boa tarde a todos, né? Mais uma oportunidade da gente estudar, da gente buscar, né, compreender essa doutrina tão importante que tanto nos ajuda, né, a fazer o nosso percurso aqui na Terra de uma maneira mais suave, pelo menos compreendendo melhor o processo, né, que a gente faz de regeneração, o processo que a gente faz de tentativa e com certeza de melhoras que a gente faz, mesmo que seja de uma forma gradual, bem lenta, mas a gente sabe que nós, enquanto espíritos, não regradamos, né? A gente pode até ficar um pouquinho estacionado, parado, mas na verdade a gente está sempre caminhando em evolução. Esse mês é um mês bastante especial, né? Porque é o mês que a gente comemora o mês da educação, a gente comemora o dia do professor, né? E a gente comemorou, né, no último dia 3, o dia do nascimento, né? Aliás, né, nem é do nascimento, é da última reencarnação que a gente tem, conhecimento de Allan Kardec, que foi um grande pedagogo, né? E atuou magnificamente e deixou grandes exemplos no campo educacional e todo esse conhecimento adquirido por ele, né, nessa área, ele foi tão bem preparado que pôde, né, desenvolver esse trabalho maravilhoso de codificação da doutrina e que hoje serve, né, de grande apoio, de grande motivador, de grande modelo para que a gente possa apreender os conhecimentos aqui deixados, né, e tentar colocar em prática para que a gente possa fazer esse percurso de uma maneira pelo menos mais consciente, pelo menos mais compreensível, né, mais compreendendo essa tão difícil tarefa que é a de evoluir, né? Porque a gente fala que evoluir, mas é muito difícil, porque a gente sabe que é uma conquista de forma muito lenta, porque nós ainda somos muito atrelados, muito apegados aos nossos defeitos, às nossas dificuldades, então é muito lento esse nosso progresso. Mas o Espiritismo está aí, né? A codificação, a doutrina está aí para nos auxiliar, para compreender, para que a gente possa fazer esse percurso de uma maneira mais consciente, porque a gente só consegue colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, né? A gente só consegue modificar-se a partir do momento que a gente aprendeu alguma coisa. Não basta, né, que a gente recite a doutrina de trás para frente, de frente para trás. É necessário compreendê-la no seu âmago e fazer dela, né, um instrumento para a nossa evolução, praticá-lo. Então vamos lá, começando a ver essas questões aí, em quais pontos o Espiritismo pode nos ajudar e com certeza nos ajuda nesse processo educativo da nossa alma, da nossa condução no mundo, né, nosso estar no mundo. O que é educação? Primeiro a gente tem que definir o que é educação. Educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando
a promover autonomamente o seu aprendizado moral e intelectual. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Então, a educação é muito mais do que você receber um diploma na escola, né? É de que você tenha conseguido vencer um curso acadêmico. Isso aí é uma educação que nós chamamos de formal. É uma educação acadêmica que ela é própria para o nosso intelecto e que nos auxilia, com certeza, no nosso progresso espiritual, porque é necessário conhecer a verdade para que a verdade nos liberte, né? Já dizia o Cristo há mais de 2000 anos atrás. Só que não basta que a gente evolua, que a gente adquira conhecimento somente na área do intelecto. É necessário que a gente adquira e consiga colocar em prática o conhecimento da área da moralidade, né? A gente pratique isso de uma forma ética, de uma forma moral, que esteja de acordo com os princípios divinos, né? Então, a educação integral do ser, a escola nos ajuda a isso, mas é na família, é também dentro das instituições religiosas, é na convivência um com os outros, que a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, vai ensinando, vai trocando, né? E a gente também, pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades em que vamos enfrentando, vamos acabando vendo que não dá certo. Nós somos autodidatas em alguns momentos, porque de tanto fazer, errar, a gente acaba vendo que aquele percurso não está certo e a gente retoma, né? E tudo isso vai fazendo parte do nosso processo educativo, nesse ensaio e erro, né? Em que nós somos conduzidos pela família, pela escola, pelas instituições religiosas das quais frequentamos, pela nossa convivência, né? Social e pelo próprio aprendizado que nós instituímos a nós mesmos através das nossas tentativas, muitas vezes com acerto e muitas com erro, a grande maioria com erro, e a gente vai refazendo esse percurso. E a doutrina está aí, né, para nos ajudar de forma muito interessante com o processo reencarnatório, que é ele um dos que mais, né, o processo reencarnatório é esse grande, vamos dizer assim, instrumento que nós temos para, ao longo do tempo, ao longo das sucessivas encarnações, a gente tendo, né, essa oportunidade de refazer os nossos percursos feitos em vidas anteriores, e nesta mesmo a gente vai compreendendo que é uma dádiva divina, essa oportunidade de voltarmos em corpos diferentes e adquirindo novos conhecimentos e praticando novas ações, reconstruindo o nosso percurso, né? Então, dentro desse processo educacional que a alma está exposta, né, seja neste planeta ou em outro, a reencarnação é essa grande dádiva, é esse grande instrumento que nós temos, que tanto nos ajuda, né? Porque a gente sabe que em uma só encarnação nós não conseguiríamos alcançar a perfeição, estaríamos fadados ao fracasso. E com certeza Deus não nos criou para sermos fracassados, né? Podemos fracassar em alguns momentos, mas não sermos individualidades fracassadas, né? Nós somos individualidades que vamos aprendendo passo a passo, pouco a pouco, como uma criança vai se adaptando, né? Quando a gente conhece, que chega aqui na encarnação e se reencarna no planeta, ela vai tendo fases que vai fazendo essa aprendizagem. Assim, na espiritualidade, nós também fazemos esse percurso, vamos gradualmente, passo a passo, aprendendo algumas coisas, errando em muitos pontos, mas tendo a oportunidade de retornar, né, em outros corpos, em outras vidas, e refazer todo esse nosso percurso. Refletindo,
A educação não é um conjunto de coisas exteriores a serem transmitidas pelo educador para o educando, mas uma influência de espírito para espírito. A gente educa muito mais pelo exemplo do que palavra, né? Os pais, o professor, enfim, e a própria nossa ação no mundo, né? A gente se deixa ser educado ou é educado através dessa transmissão que a gente passa para o outro, do nosso exemplo, pela influência que exercemos sobre o outro e o outro sobre nós, mas principalmente através do exemplo. Palavras voam, né? Não adianta eu querer que meu filho, que aquela pessoa que esteja ao meu lado aprenda, se eu tenho um discurso e tenho uma prática diferenciada, né? Principalmente as crianças. E também é o Dia da Criança, que eu até me esqueci de falar nesse mês de outubro, nós temos muitas comemorações a serem feitas, né? Nesse período. E a criança, a gente sabe que porque ele ainda aqui chegou, né, de uma forma ainda que está muito dependente do adulto, ele está muito mais acessível a adquirir conhecimento, ele está muito mais aberto a receber essas influências de outros espíritos, né, de espíritos que podem até, em termos de existência, ter menos idade, né, porque a gente não sabe quem mais teve encarnações ou não, quanto tempo aquele espírito existe ou não, mas naquele momento que ele aqui chega, ele está submetido a um espírito que materialmente, né, está vivendo há mais tempo no planeta, porque está num corpo adulto. Então ele sofre muitas influências desse pai, dessa mãe, desse adulto que né, que está tomando conta dele, que está ao lado dele, aos professores, enfim, ele é muito conduzido. Vai chegar um tempo que ele vai decidir por si mesmo, vai chegar um tempo em que ele vai ter opinião própria, ele vai até se rebelar contra aqueles conhecimentos, aquelas instruções recebidas. Mas a sementinha ficou plantada, né? Ou aquilo que se planta, né, ela fica ali. Ela fica adormecida e em um dado momento, né, mesmo que numa certa fase, principalmente na adolescência, no início da juventude, que é muito comum o espírito ganhar uma autonomia, entre aspas, ele se rebelar contra todos os ensinamentos recebidos na escola, na família, etc. É muito propício que isso aconteça. Mas na fase adulta, se essa semente for plantada, com certeza ele vai germinar, ele vai vir à tona, né? E ele vai lançar a mão desse conhecimento, lançar a mão dessa educação recebida. Com certeza isso daí vai fazer, pelo menos, pensar sobre os seus atos. Por que educar? Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto de hábitos adquiridos. E isso daqui a gente tem sempre que bater nessa tecla, porque em geral hoje, né, os pais, e é natural que os pais pensem dessa forma, né, que quer que os filhos adquiram sucesso na vida profissional, que sejam os primeiros colocados nos concursos, enfim, que eles sejam, né, destaque. Isso é uma preocupação importante. Então, claro, querem dar para os seus filhos o melhor colégio, a melhor escola, a melhor educação, matriculam uma série de cursos, né, complementares para que essa educação seja mais ampliada possível. Mas a gente também, com essa mesma preocupação, a gente vê um movimento, né, que eu trabalho diretamente em educação e a gente percebe isso com muita clareza, de que há essa preocupação de dar o melhor em termos de educação acadêmica, mas uma parte significativa desses pais tem pouca preocupação com a educação moral dos filhos, tem pouca preocupação em impor limites, tem pouca preocupação em estar presente ao lado dos filhos, né?
dar a eles tudo aquilo que materialmente esteja dentro das suas condições e, às vezes, muito além das suas próprias condições. A gente vê, né, nas escolas, os alunos que chegam com uma tecnologia de última geração, com o melhor celular possível, e chega às 13 horas da tarde na escola sem o café da manhã, sem as mínimas condições de higiene. E eu estou falando isso de causa própria, que a gente vê que não há um acompanhamento pela educação dessa criança. A criança fica, às vezes, 15 dias sem ver os pais, né? Porque o pai e a mãe saem muito cedo, a criança ainda está dormindo, o filho, às vezes, com 12 anos, tenta tomar conta das crianças menores. Quando sai da escola, não tem um rumo certo, eles que decidem para onde vão, chegam em casa, os pais já estão dormindo, né? No outro dia, aquela mesma coisa, aos finais de semana, não tem um controle sobre onde estão, com quem estão, o que estão fazendo. Então, a gente percebe que há, né, essa preocupação muito grande em relação a dar o melhor da escolaridade, o melhor da vida acadêmica, mas não é regra geral, mas é uma parte bastante significativa da sociedade que a gente observa que a educação ficou somente, né, atribuída à escola. E a gente sabe que a gente não dá conta disso, né? Principalmente com todas as dificuldades enfrentadas pelo professor, com toda a violência, com tudo o que acontece, com todas as artimanhas, né, que nós somos enredados por uma série de órgãos, né, que muitas vezes até não nos apoia, né, como o Conselho Tutelar, que muitas vezes vem nos punir enquanto profissionais do que realmente nos apoiar. Então, é uma questão muito séria isso aí, né? E essa questão de quando a gente pensa na formação do cidadão, da educação da criança, temos que pensá-la num todo, temos que pensá-la de forma integral. Não basta, né, dar tudo materialmente, o último videogame, o último celular, ter todos os aparatos, ter o tênis da moda e o pai não estar presente, não se fazer, né, notado dentro da família, impondo limites, dando assistência, conversando, dando apoio a essa criança, né? E a gente vai ver que para que haja educação do espírito é necessário que tudo isso aconteça, tudo junto. É necessário, sim, a educação acadêmica, né? Mas é necessária essa educação moral, esse estar junto, esse acompanhar, esse caminhar, dando a essa criança instruções para ele decidir, para ele no futuro escolher aquilo que ele quer ser, né? Se fizer a opção errada, aí já é um problema daquele espírito e não do pai, né? Que a gente viu aí numa palestra anterior a responsabilidade da paternidade, né? Por que educar ainda? A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Isso aí é uma parte do comentário da questão 685A, que eu acho muito importante, que vem assim, fala até sobre a lei do trabalho. Dentro da lei do trabalho vem a questão 685A, que diz: mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Falando da questão do trabalho, da pessoa que já chegou a uma certa idade e não pode, que precisa de trabalhar para sobreviver e não pode. E aí vem dizendo: o forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. Essa é a lei da caridade. E dentre esses comentários, lá mais se aproximando ao final, vem um grande trecho relacionado à educação, né? Eu vou ler essa parte, eu vou pular um trecho e depois vou dizer. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Isso aí que é o que já falamos. E aí continua: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos,
deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? E ainda continua: quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, ou seja, a arte da caridade, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então, o comentário dos Espíritos aqui nos coloca, né, diante dessa responsabilidade da educação, principalmente daqueles que aqui estão chegando, que estão sob nossa responsabilidade, sejam como pais, sejam como avós, sejam como professores, seja como for, né? A Ângela estava falando da responsabilidade dos pais, trazer as crianças para a evangelização, ou seja, para que já vá mostrando a essas crianças, né, o caminho, compreenda o processo da reencarnação, porque são fontes, né, são ferramentas que vão dar recurso a essas crianças para viverem e atuarem num mundo melhor, porque eles vão ter conhecimento da doutrina, né, mesmo que seja no momento, no instante inicial, ele não utilize, não lance mão desse conhecimento, mas futuramente isso daí, né, vai vir à tona, vai ficar aquela sementinha, como eu sempre disse. Então, educar é muito mais só do que levar à escola. É dentro da família, é dentro da instituição religiosa. Então, os pais, os avós, enfim, que estejam com a responsabilidade de criança, é necessário, né, que leve essa criança, né, para conhecer a doutrina, seja ela de qual religião for, mas é necessário desse contato com Deus, né, esse contato com a espiritualidade. No caso aqui nós falamos para trazer aqui aqueles frequentadores, porque se aqui estão, é porque abraçam essa ideia do espiritismo. Então, para que tragam essas crianças? Porque também nós aqui somos responsáveis pela educação dessas crianças, né? Continuando aí, por que educar ainda? Somente a educação pode reformar os homens. Questão 796 do Livro dos Espíritos, né? É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Obras póstumas, Allan Kardec. É o que eu acabei de falar, né? A instrução, ela ajuda. Mas é muito mais pela educação, e quando a gente fala educação, a gente não fala só da escola, é que a humanidade se transformará. Porque não adianta você ter um cátedra em casa, um cara que saiba tudo da área em que ele se formou, seja na área do direito, seja na área da educação. Ele tem um diploma que, vamos dizer assim, e é invejável pelo seu conhecimento, mas o que mais vai valer é a sua honestidade, é seu estar no mundo, é seu atuar no mundo. Isso sim é que vai fazer desse cara um sucesso, porque não adianta ele ter conhecimento e ele não saber utilizar esse conhecimento, ele não ser um indivíduo de caráter. Então, o conhecimento dele vai ser restrito, né? Porque ele não, na hora dele colocá-lo na prática, vai colocar em dúvida, né? Não o seu conhecimento, mas o seu caráter. Cada dia no corpo, aí continuando, é uma lição de vida que nos cabe aproveitar integralmente. Cada dia que a gente está no corpo, né, a gente está habitando um corpo, é uma oportunidade que a gente está tendo de aprendizagem e também de ensinar, né? O espírito nasceu para triunfar. As dificuldades que enfrenta quando encarnado
fazem parte do seu aprendizado para alcançar a meta para a qual foi criado, de forma inevitável, a perfeição. Conforme eu disse, a gente aprende de várias maneiras, mas é também, né, através do que? Das nossas dificuldades que enfrentamos. A gente vai buscando soluções para resolver os nossos problemas, os nossos conflitos, as nossas dificuldades. É por isso mesmo que cada etapa vencida se constitui em patrimônio que enriquece o espírito. Ou seja, aquele sucesso que a gente alcançou, aquele obstáculo que a gente conseguiu vencer, faz parte do nosso patrimônio. Aquele defeito que a gente conseguiu reduzir, que é deixar de lado, com certeza já faz parte do nosso ganho. Com certeza é o nosso crescimento, né? Porque uma vez adquirido uma virtude, nós não vamos perdê-la, né? Finalidade da encarnação. Na questão 132 dos Livros dos Espíritos diz: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta apresenta 2 objetivos. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós encarnamos e reencarnamos com o objetivo de alcançar a perfeição, com o objetivo de que cada dia a gente vai aprendendo mais e mais em sucessivas encarnações para a gente alcançar a perfeição. Não é do dia para a noite, mas com certeza a gente só vai evoluindo, regredindo sem chances. Outro objetivo é dar ao espírito condições de cumprir sua tarefa na obra da criação. Porque nós evoluímos através de quê? Do nosso trabalho. Pode ser até um trabalho físico, não precisa nem ser o trabalho que a gente exerce e é remunerado, mas é o trabalho de quê? Da busca pelo conhecimento, da busca por melhoramento, da busca por tentar cada vez mais fazer a coisa certa, para ajudar o outro, para nos ajudar a nós mesmos. Então, esse trabalho não quer dizer só o trabalho físico ou o trabalho que é atrelado, também ele, à remuneração. Todo tipo de trabalho que a gente exerce, né? Em relação ao outro, da convivência, do estar no mundo, de contribuir para a melhora do outro e também da contribuição do outro para a nossa melhora, esse nosso trabalho de cada vez mais buscar conhecimento, buscar cada vez melhorar as nossas atitudes, o nosso estar no mundo, com certeza essa é parte da nossa tarefa aqui para também contribuir na obra da criação, porque Deus criou, mas o homem vem cada vez mais contribuindo, né? São as descobertas na área da ciência, são o aparelhamento, são tantas coisas que o homem vem criando, logicamente com a intuição dada e a ajuda dos espíritos superiores, mas eles vêm contribuindo cada vez mais para que essa humanidade evolua, né? A gente tem visto que quanta coisa tem sido feita para que preservação do meio ambiente, na cura das doenças, para melhora do sistema de comunicação, melhora no sistema de informação, melhoras de vida, né, para nós mesmos. Quanto os nossos antepassados sofreram para exercer determinadas tarefas, né? Imagine há 100 anos atrás, lavar roupa, como era difícil para as donas de casa, sem a máquina de lavar, né? Nossa amiga número 1, né? Hoje, né, tão facilitado o nosso trabalho, basta a gente apertar um botão. Isso tudo são o quê? Contribuições que a humanidade vem fazendo, complementando, facilitando nosso estar no mundo. E para quê? Para que sobre mais tempo, porque a gente dedique-se o quê? Não tanto mais a esse trabalho tão braçal, mas a desenvolver um trabalho mais intelectual, de busca de conhecimento, para que nos sobre mais tempo para isso, né? Imagine quanto tempo se passava lavando roupa, passando roupa. Enfim, hoje a gente tem um aparato de instrumento que nos ajuda, né? Então, o homem está aí para exercer essa função no mundo, de cumprir, esse espírito está aí para
ajudar nessa parte da obra da criação, facilitando o nosso estar no mundo. Existência única, né? Aí o bonequinho lá, o emoji está lá pensando, existir só uma existência? E aí, não se pode compreender que o espírito destinado à perfeição consiga realizar todo o progresso numa só existência física. A lei da reencarnação nos demonstra desta forma que a natureza não dá saltos, né? Nós não conseguimos conquistar a perfeição numa só existência. A natureza está aí para nos exemplificar de que tudo tem o seu tempo. Uma fruta, né, não tão logo ela, né, germine, ela não amadurece. É necessário um período, né, para que essa fruta amadureça de uma forma natural. A gente bem sabe que existem os produtos químicos hoje que amadurecem de forma rápida determinadas frutas, mas não fica saudável, não é saborosa, nem muito menos tem, vamos dizer assim, o valor nutricional que outra fruta que amadurece no seu período natural. E assim a natureza está aí para nos exemplificar que tudo tem o seu tempo, né? Que nada vai atropelando, né? Não sai a fruta primeiro para depois nascer a flor nem a raiz, tudo tem o seu tempo e a sua hora. E assim somos nós. Uma existência só não nos faz perfeito, não nos dá a oportunidade de tornarmos perfeitos. E aí são necessárias as reencarnações para que a gente, aos poucos, vá amadurecendo, vá aprendendo e consiga alcançar essa perfeição tão desejada, né? Pluralidade das existências ou reencarnação. Assim como o aluno pode repetir o ano escolar uma, duas ou mais vezes, o espírito que não aproveita bem a sua existência na Terra pode permanecer estacionário por muito tempo, conhecendo maiores sofrimentos e atrasando assim sua evolução. Ou seja, o aluno que não alcança o resultado positivo, né? Mesmo que ele cresça, por exemplo, ele tenha bom resultado em português, mas ele não alcança bom resultado em matemática, ele fica retido, ele não vai para a série seguinte. Assim somos nós não retrogradamos, né? Às vezes a gente, em geral, a gente consegue melhorar em algum aspecto, mas a gente não consegue ficar perfeito, né? A gente não consegue ser aprovado em todas vamos dizer, as nossas provações, em todas as nossas ações no mundo. Muitas coisas a gente faz certo, portanto a gente conseguiu avanço naquela área, mas em outras a gente permanece estacionado. E, portanto, precisamos de retornar a outro corpo físico, né? Esse espírito precisa de estar em outro corpo físico, em uma nova existência, para dar continuidade a essa evolução. Da mesma forma que a criança que não conseguiu passar em todas as disciplinas, ficou retida em uma, ele vai ter que retomar esse caminho e refazê-lo para conseguir avançar para a série seguinte. E é dessa forma que vamos evoluindo. Assim, reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado, como prova do amor de Deus para com seus filhos. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante no caminho do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, para que, né, o homem, o espírito, né, deixe de reencarnar, é necessário que ele se desfaça de todas as impurezas e assim dá continuidade em mundos superiores, em outros tipos de ações ou de missões que possam, né, dar continuidade a essa evolução, porque não paramos de evoluir nunca, mas para evoluir não precisa sempre
está reencarnado. Depois que se atinge, né, um adiantamento, consegue vencer muitas dificuldades, muitas imperfeições, muitas impurezas, a gente vai alçando mundos superiores e, com certeza, a gente vai exercer outras funções, outras atividades, a gente vai ter oportunidade de realizar outras atividades que não necessariamente precisam estar atreladas a um corpo, pelo menos no planeta Terra, mesmo que seja um corpo, mas é um corpo mais etéreo, numa espiritualidade, né, num mundo superior, bem mais avançado do que o planeta Terra. Mas, por enquanto, a gente tem que se contentar com esse aqui mesmo, porque a gente ainda está muito feliz de estar com todas as dificuldades, com todos os problemas que a gente enfrenta. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui, ter conhecimento da doutrina, ter a possibilidade de saber que teremos novas oportunidades, que aquilo que não conseguimos alcançar nesta, a gente vai ter outras oportunidades e, com certeza, um dia a gente vai chegar lá, né? Não vai mais precisar de corpos físicos. Finalidade da reencarnação. A lei da reencarnação é um movimento de amadurecimento do espírito. Ou seja, porque vamos amadurecendo, vamos compreendendo, vamos nos elevando, vamos nos aperfeiçoando, deixando de lado as nossas imperfeições e caminhando rumo, né, à perfeição. Ainda a finalidade da reencarnação: promover a evolução através da transformação moral e espiritual. Reencarnamos com essa função, né, de nos transformarmos moralmente, espiritualmente. É claro que para isso a gente precisa muito do conhecimento material, do conhecimento acadêmico, para a gente poder discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, porque se a gente não tem esse conhecimento, né, a gente não vai ter o livre-arbítrio, a condição de escolher entre o que queremos fazer, o que podemos e que devemos fazer ou não. Então, é muito importante esse conhecimento científico, esse conhecimento adquirido, né, dentro da escola, dentro de todo tipo de curso, de todo tipo de instrução que possa nos ajudar a compreender o mundo e a viver melhor. Mas ele tem que ter um objetivo, que é de nos transformar moralmente e intelectualmente. Conhecimento só, né, sem transformação moral e espiritual, não tem validade, né? Não tem muito pouca validade. Só vai servir para encher o HD para a gente, para a próxima, aproveitar, porque o conhecimento que se adquire não perde, mas é necessário que a gente possa fazer o que nós chamamos, né, de aplicação do conhecimento recebido, colocar em prática aquilo que aprendemos. Também a finalidade da reencarnação: reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. Então, a finalidade da educação, o tempo inteiro, está falando em aprendizagem, está falando em educar-se, em crescer, nesse movimento que é um movimento muito mais externo muito mais interno do que externo. Ou seja, de tudo aquilo que a gente aprende, que a gente recebe, né, de instrução, de informação, ele tem que ser interiorizado para nos fazer crescer, para nos fazer melhorar, transformar e adquirir evolução. Ele tem que vir de fora para dentro, mas ele tem que fazer o movimento interior de transformar, mudar, ser como se fosse ruminar mesmo, né? O alimento, ele é extremamente necessário para a nossa existência. Sem alimento, né, se a gente não nos alimentássemos, o que aconteceria? A gente não sobreviveria. Então, a gente engole e o organismo vai processando, né? Vai fazendo esse movimento de ruminar, vai tirando dali as coisas boas, né? Os sais minerais, as proteínas, as vitaminas todas necessárias para nos fazer
sobreviver, nos manter saudáveis. Assim é o conhecimento. Tem que interiorizar e fazer com que esse movimento, esse conhecimento, movimento dentro de nós e nos transforme, né? Também é finalidade da reencarnação, superar a condição humana através das reencarnações na Terra e em outros mundos habitados, atingindo a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus. Ou seja, superar o que existe de humano em nós, o que está mais ligado ao físico, ao corpo, ao animalesco, e cada vez mais nos aproximar do divino. Então essa é a finalidade da reencarnação, que a gente possa deixar as nossas paixões, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, superar todas, o máximo possível, né, o que há de humano, mas não de humano no sentido de humanidade, mas dos resquícios do humano enquanto inferior, e sim buscar cada vez mais o divino, né, deixar de lado o físico, o corpo, e nos transformarmos cada vez mais num ser mais divino, um ser mais espiritualizado. Essa é a função da reencarnação. Processo de aprendizagem, né, que é o que propõe a reencarnação. O aprendizado se dá através das experiências vivenciadas no plano físico e no plano espiritual. Então, o aprendizado ele não ocorre só aqui enquanto encarnados. Ele ocorre também quando nós deixamos o corpo físico e vamos para outra dimensão, né? E lá também vamos dando continuidade, porque não para nunca, né? É um ciclo que vai e vem, mas nesse vai e vem a gente aprende, tanto aqui estando em corpos físico ou não. O espírito está em constante evolução, em constante aprendizagem, e esse movimento de ir e vir, ele, de forma sucessiva, não faz com que a gente interrompa o processo de aprendizagem. O tempo inteiro nós estamos aprendendo, né? Processo de aprendizagem ainda. O espírito está sempre começando a partir de onde ele parou. Ele pode não se desenvolver muito, mas não regride. Ou seja, ninguém vai ter que começar lá do início. Sempre a gente vai reiniciar, seja no plano físico, né, no plano corporal ou no plano espiritual, sempre de onde parou. Ou seja, a nossa jornada é sempre contínua. Não há um momento de retrogradar, porque agora reencarnou novamente, vai ter que começar a aprender tudo de novo. Não. Em termos espirituais, há sempre continuidade. É lógico que quando a criança chega aqui, fisicamente, ela vai ter que começar pelo processo, aprender a andar sozinho, né, aprender a falar. Fisicamente, há isso. Mas, espiritualmente, nós vamos dar continuidade a partir de onde nós estávamos. Nunca retornamos ao início, porque o espírito não regride, né? As leis de Deus nem sempre utilizam o mesmo modo que o ser humano atuou no passado para educá-lo no presente. É muito comum a gente ouvir dizer que fulano matou na próxima encarnação, agora ele vai pagar sendo assassinado também. Nem sempre é dessa forma. Pode ser, pode sim, mas pode ser que essa pessoa passe por um processo regenerativo diferente. Pode ser que ele tenha que passar por dificuldades, por problemas outros, que vá fazer a transformação desse espírito sem que ele tenha que ser assassinado. Não quer dizer que seja, né, que eu ocasionei um malefício a alguém dessa forma, eu tenho que sofrer da mesma... Eu vou sofrer, com certeza vou ter que reparar aquele erro. Eu vou ter que enfrentar essa minha dívida e refazer esse percurso, mas não quer dizer que seja pela mesma estrada. Eu posso fazer um percurso diferente. Claro que o percurso vai ser doloroso, que eu vou encontrar espinhos, eu vou encontrar dificuldades para vencê-lo, mas não quer dizer que tenha que ser pela mesma trilha, né?
A justiça se processa de forma a educar o espírito, não puni-lo. Deus não pune ninguém. A justiça divina tem sempre como metodologia de ensino o quê? A educação e nunca a punição. Nós, muitas vezes, é que nos... né, que a gente acaba dizendo, eu estou sendo punido, eu estou sendo castigado. Não, nós estamos sendo educados. O pai, a mãe, quando leva o filho para tomar a vacina, quando faz uma correção, que dá um tapinha lá no bumbum, que hoje até, né, não pode nem falar, porque o tapinha dói hoje, né? Antigamente não doía, não. Eu acho que está faltando tapinha mesmo. Então, o que acontece? Quando ele faz isso, ele faz com amor, com o objetivo de educar, de ensinar essa criança. Ninguém quer que o filho sofra, de maneira nenhuma. Quem gostaria de levar o filho só para vacinar, ser picado com uma agulha, só por prazer, bel prazer, né? Quando ele leva para tomar a vacina, que sabe que é dolorosa, que a criança vai chorar, é com o objetivo de quê? Que essa criança seja uma criança saudável, da mesma maneira que faz a correção. E é dessa forma que Deus age com a gente, nos educando e nunca punindo. O mecanismo de aprendizado pode ocorrer na mesma existência. A gente pode ser levado a ser, a pagar pelaquela questão, refazer aquele erro, ainda na mesma existência. Muitas vezes a gente não precisa de esperar para a próxima. Pode dar-se após várias encarnações também. Então a gente não pode determinar, fulano está fazendo isso porque fez aquilo. Nós não sabemos o que ele está pagando, o que ele está passando, se é consequência de atos dessa existência ou de existências anteriores, tá? Às vezes, há necessidade de se reunirem pessoas várias num processo único. Por quê? Tem provas que elas são coletivas. É necessário, por exemplo, se os meus débitos, né, estejam relacionados à existência da Ângela, do Abel, da Nélis, enfim, desse grupo de pessoas que aqui estão, é necessário esperar uma oportunidade em que todos nós estejamos, né, numa mesma encarnação ou numa situação em que todos nós possamos cumprir com essas tarefas. Então, tudo tudo no planejamento divino é feito de maneira muito correta. Então, nem sempre, às vezes, eu tenho que passar por uma determinada situação, mas nesta encarnação, as pessoas com as quais eu preciso viver aquela situação não estão encarnadas ou não estão em condições, né? É preciso que esse espírito esteja encarnado. Não, porque o espírito ele existe, mas ele é preciso que a gente passe isso em corpos físicos de uma mesma existência. Então, vai ficar para a próxima. O planejamento divino vai fazendo com que todas essas questões sejam direcionadas para que elas ocorram no momento certo. Por isso que a gente não pode determinar se vai ser pago nessa, né, se esse resgate vai ser feito na própria existência ou em existências posteriores. Mas, com certeza, se terá que ser feito o resgate, né? Assim como o mineral lida com a atração e repulsão, o vegetal lida com relacionamento com o meio. O animal lida com instinto. O homem lida com o livre-arbítrio. E ele existe como uma das atribuições do ego, ou seja, atribuições do eu. Então, a gente vai ver que passamos por todo esse processo evolutivo, né? O mineral ainda o processo de aprendizagem, né, que é ainda muito, muito, muito rústico, se dá através da atração e da repulsão. O vegetal é o relacionamento com o meio. A gente pode perceber mais claramente isso, que quando o meio não está adequado, a planta morre, se não receber os nutrientes necessários, a água, enfim, os cuidados necessários. Então, a evolução desse
desse ser ainda, né, do vegetal, muito ainda primitivo, está relacionada ao meio. O animal, a evolução dele está relacionada ao instinto, né, de defesa, de defender a vida. E não tem um raciocínio lógico, como nós, não tem um livre-arbítrio, não faz as suas escolhas ainda. E ao homem, essa aprendizagem é feita através do livre-arbítrio, porque nós vamos errando, acertando, nós podemos fazer as nossas escolhas, e com isso vamos aprendendo, e vamos ainda, ficamos a estacionar em determinados momentos, mas com certeza esse livre-arbítrio vai nos proporcionar a aprendizagem. E esse livre-arbítrio é uma das atribuições do eu, da nossa individualidade, porque cada um de nós é um indivíduo responsável pela sua evolução, pelas suas escolhas e, portanto, é o que ninguém pode nos tirar. Somos livres pelas nossas escolhas e, consequentemente, responsável pelas consequências advindas aí, né, das nossas escolhas. Esquecimento do passado. Recebemos um equipamento novo, no caso é o corpo, cérebro, uma nova personalidade e experiência no novo meio que vamos renascer, né? Ou seja, nós individualmente continuamos sendo o mesmo, mas recebemos um equipamento novo, né? É quando a gente, por exemplo, troca a peça de um aparelho, vamos dizer assim, a gente acaba, né? O corpo, no caso aqui, a peça pode ser considerada como esse corpo que vai fazer funcionar, né, que vai fazer esse aparelho fluir. Da mesma maneira, somos nós, quando espíritos indestrutíveis, chegamos ao planeta, né, recebemos um novo equipamento, um novo corpo, que nos possibilita a possibilidade, né, a evolução, que nos possibilita fazer diferente, ter um percurso distinto do anterior. A evolução do espírito se dá progressivamente, pois ela está intimamente ligada à experiência, através de lutas expiatórias e provas. O espírito caminha em busca do próprio aperfeiçoamento. Somos responsáveis pela nossa evolução. Não adianta pensar que alguém vai evoluir por nós. Somente nós, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, é que vamos caminhar em busca do próprio aperfeiçoamento. Para alcançar esta evolução, é necessário aprendizado, e o espírito só pode alcançá-lo encarnando e reencarnando, quantas vezes for preciso para adquirir mais conhecimentos através das múltiplas experiências de vida. Então, somente através desse ato educativo de ir e vir, encarnando e reencarnando, é que nós vamos alcançar a perfeição. Potencial e habilidades. O processo da evolução envolve desenvolvermos habilidades para nos capacitarmos a viver uma vida melhor aqui na matéria e na vida espiritual. Ou seja, ao longo dessas sucessivas reencarnações, vamos nos potencializando, vamos adquirindo habilidades para que a gente possa alcançar essa perfeição. Tanto é que ora a gente vem habitando em corpos masculinos, ora em corpos femininos, para que a gente possa ter a oportunidade de fazer uma aprendizagem ampla, uma aprendizagem integral, né? A gente ora habita países mais elevados, né, com cultura mais diferenciada, já com a moralidade, nem a cultura mais elevada, desculpe, moralidade mais elevada. Horas a gente vive em regiões mais castigadas, em regiões com mais dificuldades, com mais problemas sociais, para que a gente tenha a oportunidade de aprendizagem, né? Hoje a gente está numa situação razoavelmente, um contexto social bastante, vamos dizer assim, bastante equilibrado, né? Nós temos uma condição de vida razoável, mas não quer dizer que nós já não tenhamos passado por situações mais complexas ou que vamos passar ainda. Vai depender, né, do nosso merecimento, das nossas provas que serão escolhidas, das nossas dificuldades e de quais
situações nós temos que passar para evoluirmos. Potencial e habilidade, aí ainda, são conquistas. O que chamamos de dons seria, de fato, uma habilidade conquistada em experiências passadas que levaremos como possibilidade futura. A gente está cansado de ver crianças que se destacam, né? Às vezes criança com 3, com 4, 5 anos de idade, fazendo cálculos matemáticos dificílimos, tendo grandes potencialidades, grandes habilidades na área artística, na área musical, enfim, tendo grandes mostras, nos dando grandes mostras de avanços intelectuais. Isso são conquistas, o que a gente chama de dons. Isso aí são arquivos que já estão no HD, que eles trouxeram para cá, né? Tanto a gente vê muito isso hoje na tecnologia. As crianças com 2, 3 anos de idade mexem em laptop, em celulares, com muito mais facilidade do que nós. Aí você, mas aqui a tecnologia não teve. Não sei, nós não sabemos, mas pode ter trazido de outros planetas, de outros locais. São conhecimento que eles já trazem e que estão aí para nos ensinar, né? A gente não pode, de maneira nenhuma, desprezar o conhecimento desses pequenininhos, porque eles estão aí dando lições verdadeiras para a gente, né? Que a gente fica, às vezes, boquiaberto com o conhecimento que eles têm em determinadas áreas. Não quer dizer que sejam seres mais moralizados ou menos moralizados. Cada um com seu cada um. Mas conhecimentos, pelo menos na área da ciência e na área das artes, muitos deles estão muito mais avançados, em passos à frente do que nós. Progresso espiritual. É através do progresso espiritual que o homem consegue a plenitude da felicidade, do amor e da paz. Do contrário, isso lhe seria negado. A noção de uma só existência nega-lhe a possibilidade de progredir e o reduz às condições que esta única vida lhe proporciona, né? Então, o progresso espiritual, ele é alcançado pelas sucessivas vidas. Negar a pluralidade das existências é simplesmente negar a possibilidade do progresso e do crescimento espiritual. Porque a gente sabe que a gente, ainda do jeito que está, quanto que falta para a gente chegar à perfeição. Imagina, né? Aqui, eu falo por mim, não vou falar pelos outros. Eu hoje desencarnando, quantos defeitos ainda tenho que melhorar? Quantas dificuldades a serem vencidas? Então, com certeza, eu estaria condenada ao fogo do inferno, sem sombra de dúvida. Mas como eu acredito plenamente na reencarnação, eu sei que eu vou poder refazer esse percurso e vou atingir a perfeição. Muitas e muitas reencarnações serão necessárias para isso. Mas esperança a gente tem sempre, não morre e com certeza ela vai se realizar, vai se concretizar. Lei de causa e efeito ou lei de ação e reação. A cada ação praticada, né, a gente responde a reação correspondente. O que é livre-arbítrio? A liberdade de decidir e agir. Existe antes da ação ser executada. Então, o livre-arbítrio é essa liberdade que nos dá de decidir para agir antes da ação executada. No estágio do instinto, o uso do livre-arbítrio é limitado, pois age movidos pelos impulsos primitivos, pela inércia, pela irritação. Né? Quando ainda fomos criados seres simples e ignorantes, mesmo com o livre-arbítrio, mas a gente era movido muito pelo instinto, a gente não tinha o conhecimento e agia muito mais por impulso do que por um raciocínio lógico. Com a evolução, a gente vai adquirindo conhecimento e com certeza, fazendo melhores escolhas. Apesar que em alguns momentos, né, a gente não faz as melhores escolhas, mas pelo menos temos conhecimento de. À medida que o ser se desenvolve, aprende que mais do que fazer o que se quer, consiste em fazer o que se deve. Né? Então, conforme a gente vai aprendendo, crescendo, a gente vai entendendo que mais do que importante de fazer o que eu quero, é o fazer o que eu devo fazer, ou o que precisa ser feito. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Somente, né, depois de adquirirmos conhecimento é que temos a capacidade de escolhermos.
Quando se afirma que se vive uma vez, diminuímos a noção que temos de Deus, que deixa de ser a onipotência divina, pois teria criado os seres humanos de maneira desigual, injusta e cruel. Por isso que a reencarnação é uma realidade lógica, clara e atesta não só a bondade divina, a sua justiça e misericórdia, mas também a sua inteligência suprema. Se acreditarmos em uma única vida, com certeza nós estamos acreditando num Deus injusto. Por quê? Um criado com toda a potencialidade para ser desenvolvida a intelectualidade e outros nascem idiota. Uns nascem em berços de ouro, vamos dizer assim, com tantas possibilidades de viver uma vida farta, e outros com tanta dificuldade, passando fome, miséria. Um com tantos privilégios e outros sem nada. Um tão saudáveis e outros tão doentes já na tenra infância. Uns que vivem 100 anos, outros que morrem ao nascer. Que Deus justo seria esse que daria oportunidades diferentes para pessoas, para seres, para os seus filhos que são tidos como iguais, né? Então, a reencarnação é que nos possibilita dizer que Deus é justo, bom, perfeito, e todas as qualidades supremas podem ser dadas a Ele, porque somos nós responsáveis pelo nosso caminho da evolução, da aprendizagem e crescimento espiritual. Quando reencarnamos, trazemos um plano de vida, compromissos assumidos perante a espiritualidade e nós mesmos, e que dizem respeito à reparação do mal e à prática de todo o bem possível. A reencarnação desta forma é a oportunidade de reparação, como é também a oportunidade de dedicarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. É necessário fazermos não só para nós mesmos, mas também em favor do outro. Porque se evoluirmos sozinhos, aliás, não evoluímos sozinhos, nós só evoluímos junto do outro, né? Contribuindo para a melhora do outro, porque o progresso ele está atrelado ao coletivo e não à individualidade. É necessário fazer a nossa parte, mas a nossa parte inclui o outro. Meta da educação espírita. A caridade máxima que o espírita deve procurar realizar como ideal de vida não é o assistencialismo social, respeitável e necessário, mas limitado e superficial. É sim a caridade da educação. Elevar, transformar, despertar consciências, contribuindo para a mudança interna dos homens, que resultará também uma evolução externa. Esta deve ser a meta de todo espírita. Ajudar, dar esmolas, fazer visita, tudo isso é necessário. Mas o que mais é importante na missão dos espíritos é educar, transformar almas, moldar espíritos. Essa é a nossa função, é a nossa missão essencial. A cada ano temos, então, 365 novas oportunidades para renovação moral, para realizarmos coisas boas em nós e para aqueles que estão ao nosso redor. O que estamos fazendo com esse tempo tão precioso que foi nos dado e esta oportunidade que estamos recebendo, né, divina, de estarmos aqui. Sou um cidadão, né? Somos cidadão do universo. A vida neste planeta é transitória. É como se fosse uma viagem. Sou um viajante em busca da felicidade e depende de mim encontrá-la. Tenho uma mensagem. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da tua jornada vivência.
Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos, em nossas, né? Reprograma a tua meta. Basta o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e refazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Uma boa tarde para todos, uma boa semana. Que Deus possa nos dar força, dar luz e, principalmente, nos ajudar a compreender e colocar em prática a doutrina espírita, que tanto nos ajuda nessa caminhada. Muita paz para todos.